Caríssimos companheiros de diretoria do revivido Instituto de Direito Processual, criado aqui no seio desta faculdade, nos idos de 1983. Meus senhores e minhas senhoras, é muito oportuno fazer um cotejo entre essa sessão de hoje, na lembrança do professor Lucon, com aquilo que passava pela nossa cabeça nos primeiros anos de vigência do Código de 1973. A mesma preocupação dominava os professores, os juízes, advogados, e principalmente os professores, que eram os responsáveis pela interpretação e pela boa aplicação do novo Código Buzaide. Não que o Código padecesse de imperfeições sistemáticas, porque, aliás, sendo uma obra de um pai único, então o sistema pôde ser mantido com maior coesão, com maior coerência do que o de hoje, que é um código fruto da operação democrática da vida parlamentar, onde não se consegue jamais uma uniformidade sistemática suficiente. Mas já se sentia, depois de alguns anos de aplicação do código, os seus pontos de estrangulamento prático. E foi então que esses 4 professores aqui da se interessaram em fazer criar um veículo, um instrumento que pudesse não só comentar ou explicar o código, mas que pudesse oferecer soluções de aprimoramento. E, como ensaio, nós começamos a nos reunir em casas um dos outros, pequenas reuniões coloquiais, domésticas, em que se elegia algum ponto que pudesse servir de partida para sugestões operacionais, sugestões práticas para o novo código. Foi assim que a primeira ideia foi a de dinamizar o agravo, porque a juventude de hoje não sabe o que era um agravo nos idos de 60, 70. Nas comarcas do interior, geralmente era feito à mão o agravo. O escrivão tinha 15 dias para copiar as peças. Depois de copiar as peças, tinha 15 dias para outra parte indicar outras peças. E só depois é que se conseguia chegar ao tribunal, depois de um juízo de manutenção, de retratação, é que se ascendia ao tribunal. O que acontecia na prática, reiteradamente, é que o agravo chegava ao tribunal depois da apelação. Porque o tempo de preparar um agravo, não existia xerox, não existia, nem muitos juízes, não existia máquina datilográfica. O agravo era feito à mão nas pequenas comarcas. Então, era um instituto importantíssimo, porque velava pela regularidade procedimental, pela saúde do processo para chegar ao mérito, e se deparava com essa situação de que a solução do agravo era tardonha, inoperante, ineficiente. Então, a ideia foi justamente esse sistema de inoperância do agravo fazia com que o mandado de segurança fosse utilizado com uma frequência enorme, uma frequência de medida cautelar, para remediar a impossibilidade de ter uma pronta solução para o agravo. Então, a ideia que surgiu nas nossas conversas era adotar o sistema, então, do mandado de segurança, adaptado
ao agravo, que ao invés de formar toda aquela discussão em primeiro grau, esperar o juiz de retratação, formação, que a própria parte formasse o instrumento e se endereçasse diretamente ao tribunal. A dinamização foi enorme nas questões interlocutórias do processo. Os tribunais não gostaram, porque é a mesma reação que o ministro Lucon, que o professor Lucon acaba de registrar. A preocupação do tribunal é não trabalhar, ou trabalhar menos, mais comodamente. Como o agravo agora chegava direto, então a queixa foi grande, porque tinha que se dar uma liminar, um despacho em 48 horas. Mas, pensando no jurisdicionado, no destinatário da função jurisdicional, toda a sociedade lucrou. Lucrou e o Instituto é irreversível nos moldes em que foi adotado por nossa modesta sugestão. E depois nós passamos a estudar uma segunda medida, que seria a simplificação dos inventários e partilhas, dos juízos sucessórios, coisa que também foi discutida e tal, e simplificada. E, numa terceira etapa, nós discutimos a ação monitória, que era uma figura conhecida do direito brasileiro sob o nome secular de ação de assinação de 10 dias, porque o Brasil não tinha, no regime dos códigos estaduais, no regime do Regulamento 737, o Brasil não tinha uma ação executiva em sentido próprio. O que se tinha era uma ação de conhecimento com adiantamento de garantia, de segurança da penhora. E quando, então, na assinação não tinha nem o adiantamento da penhora. Quando evoluiu nos códigos estaduais e no Código de 39, nacional, para a ação executiva, realmente, se chegou à necessidade, então, de limitar o acesso à ação executiva, porque já era uma execução começada imediatamente, sem processo de conhecimento. Então, se instituiu um sistema rigoroso de títulos executivos. Não era de qualquer maneira que pudesse chegar à ação executiva. E aí ficou um vácuo entre o procedimento ordinário e a ação executiva, que era um vácuo para aqueles que tinham documentação idônea e não tinham o título executivo legalmente formalizado. E aí que se lembrou que a assinação de 10 dias do Império era uma ação monitória, que na Europa, naquele momento em que nós estávamos estudando, era uma espécie de um boom na Alemanha, na França, na Itália, sobretudo na Alemanha. A ação monitória chegou a economizar 1/4 das ações ordinárias, na década de 30. Se entrava preferentemente, em todo o volume das ações que entravam, 1/4 eram de monitórias, das milhares de ações ajuizadas por ano. E aqui nós tínhamos, naquele momento, da implantação do novo código, uma celeuma, que era a aplicação ou não da ação executiva à duplicata sem aceite. E foi isso que nos incentivou a pensar que o problema não era da duplicata sem aceite, que o problema era de todos os títulos documentais que não chegavam até a categoria de título executivo. Então, era preciso reviver a assinação de 10 dias, com outro nome, com o nome agora já europeu, de ação de injunção ou ação monitória. E o Instituto, então, recém-criado, ofereceu esta sugestão, que foi acolhida também pelo legislador. Mas depois da instalação com uma dimensão maior do Instituto, com maior repercussão aqui e fora do Estado, as ideias
passaram a ser discutidos em seminários maiores, e nós assistimos, com 3 ou 4 anos depois da fundação do Instituto, o início verdadeiro do aprimoramento das reformas sucessivas que aconteceram a partir de 1992, com o Código de 1963. Então, o Instituto tem, neste panorama, nessa conjuntura, um papel que nos honra muito e que, se foi modesto, foi pelo menos estimulante para que outros pensadores, outros processualistas passassem a tratar dessa política de aprimoramento do Código, já com novas feições, porque o Código Buzzard, perfeito na sua técnica normativa, não tinha uma inspiração como essa da funcionalidade, da celeridade, da efetividade e, sobretudo, não tinha ainda sido penetrado pelos valores constitucionais modernos. E o processo, quando elaborado, quando concebido em 1963, era um processo meramente normativo. Por quê? A instrução, a Constituição, que é o cérebro de todo ordenamento jurídico de qualquer país, a nossa Constituição, em vigor naquele tempo, não tinha uma palavra, uma garantia para o processo civil. Portanto, para se pensar o processo moderno naquele momento, nós não tínhamos um respaldo, como teve na Itália a ideia de processo justo dentro da Constituição, como aconteceu na Europa através dos tratados supranacionais que criaram a Corte de Estrasburgo, a Corte de Bruxelas, enfim, aquele mecanismo todo supranacional para defender os direitos do homem, para defender os interesses comunitários, juridicamente de uma maneira mais eficiente. Então, para conceber essas ideias ou esses novos rumos que as sugestões apresentavam, nós tivemos que criar a partir de princípios constitucionais implícitos. Nós tivemos que construir as nossas sugestões a partir daquilo que a Constituição não dizia, mas que devia ter dito, que estava implícito no Estado democrático de direito. Não existia a palavra devido processo legal na Constituição então em vigor. E dentro desse momento, desse movimento, eu preparei a minha tese de professor baseada em devido processo legal e execução forçada. Quer dizer, não existia nada disso na Constituição, mas a exemplo do que a professora nossa grande amiga de São Paulo, a professora Ada. A professora Ada já tinha feito a tese dela sobre os princípios constitucionais do processo, sem que estivesse tirando princípios da nossa Constituição, expressos. Tinha feito pelo espírito criativo da exegese de uma carta republicana e democrática. E, nessa mesma linha, eu consegui defender o chamado processo executivo sincrético, que era justamente a abolição de uma duplicidade de ações para o alcance de um só resultado. E foi aquilo que mais tarde, 10 anos depois, 8 anos, veio a ser objeto da reforma de 2005, 2006, que implantou no Brasil o processo sincrético, mudando a natureza da separação entre cognição e execução, mudando a visão da prestação jurisdicional, levando tudo no rumo da efetividade, da eficiência, para um único processo em fases, que só acabaria realmente com o adimplemento da prestação merecedora e capaz de ser satisfativa do anseio do jurisdicionado. Pois bem, esse é um testemunho que já vai ficando cansativo, mas é para explicar que tipo de ânimo presidia a nossa convivência nessas origens
do Instituto de Processo aqui de Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade de presidir, tantos anos depois, a revitalização, o renascimento desse instituto, que foi tão caro para nós, naquele momento de juventude ainda, e que agora recebe o influxo dos jovens de hoje. E nós ficamos aqui na velha guarda assistindo prazerosamente esse renascimento. Meus cumprimentos aos reorganizadores e os cumprimentos à família da Universidade Federal de Minas Gerais, da nossa querida Faculdade de Direito. Muito obrigado.